Para uma timeline a ver, Genealogias da Dança enquanto Prática Artística em Portugal é a exposição que eu, a Ana e o Carlos preparamos para o Museu de Arte Contemporânea de Serralves. É uma exposição que não é totalmente uma exposição de arte, mas que também não é uma exposição sobre arte, que não é uma exposição de história, mas que também não é sobre história, que também não é uma exposição que faz história, mas é uma exposição que tenta pensar todas estas coisas em conjunto, não é? Os modos como as práticas artísticas aparecem e existem no mundo, a forma como a história política e internacional e a história do dia-a-dia, das mundividências de todos, estão implícitas e implicam a história da arte e a forma como todos esses discursos se cruzam. Este é um projeto que começou em 2016 e que teve várias edições e vai continuar a ter várias edições. Daí se chamar Para uma Timeline a ver, não como algo estável e estanque, mas como algo que vai continuar e que nunca está acabado ou que nunca encontrará um fim. Até porque a história não é estanque, é algo que está sempre em construção, que está sempre a ser delineado, que está sempre a ser construído e que está sempre a ter leituras diversas e leituras distintas que criam todas as interpretações, que criam todo o tipo de narrativas. Nesta exposição nós também sugerimos algumas narrativas, sugerimos alguns pontos de relação com os materiais que são expostos, não como forma de fechar a visão, mas como forma de abrir a leitura de cada um dos materiais a outras perspectivas. Pois, neste sentido, será importante explicar que aqui o dispositivo de exposição é ele próprio um espaço de investigação, ou seja, o que nós fizemos desde o início da investigação foi criarmos 5 categorias, portanto os papéis a cores distintas, que verão mais adiante, e colocámos de forma comparada a história política, mundial e nacional, a produção de dança, o ensino da dança, isto já em Portugal, a história cultural portuguesa e a narrativa canónica da história da arte, ou seja, isto permite fazer leituras cruzadas e perceber a coexistência ou divergências de temporalidades. Portanto, este dispositivo de exposição serviu-nos como forma de levar a cabo a pesquisa, ou seja, o que nós fizemos foi quase um grande estado da arte, fomos procurar o que havia escrito sobre dança em Portugal e começámos a decliná-lo para a unidade mínima da exposição, que são estes papelinhos, aquilo que nós chamamos de verbetes, e quando faltava, e a falta é uma coisa permanente, ou seja, este é um dispositivo que permite encontrar, tornar muito evidentes uma série de as faltas, portanto, e daí estar sempre aberto, portanto, vamos sempre perceber que falta mais alguma coisa, ou falta outra coisa, ou de uma coisa se leva à outra, mas o que fizemos foi quando nos apercebemos que faltariam alguns assuntos sobre os quais algumas pessoas estariam em condições de fornecer informação, encomendámos-lhes textos. Portanto, a exposição como dispositivo de investigação, é isto que aqui pomos, que permite perceber ou chegar a um presente que percebemos ser múltiplo, ser o fruto de discussões, polémicas, divergências, ideias contraditórias ao longo de todo um século. Penso que é mais ou menos isto que esta leitura que não abdica da cronologia faz, ou seja, é tão difícil, por exemplo, narrar esta exposição porque teríamos de narrar toda a história do século XX, nós fazemos o século XX inteiro, chegando até hoje, sendo que o século XX está mais sistematizado porque já é possível hoje olhar para o passado com alguma distância, porque já não estamos na euforia de progresso que se teve o século XX inteiro. Mas pronto, acaba por ser tão dentro porque as coisas são consequentes, ou seja, interessava-nos perceber a partir de hoje de onde vimos e de onde vêm as coisas que nos rodeiam, com particular destaque, evidentemente, para a nova dança portuguesa. E daí, por exemplo, este enorme meteorito que aqui temos na sala e com que abre esta exposição. Que é uma peça da Nádia Lauro para Até que Deus foi destruído pelo extremo exercício da beleza, de Vera Mantero. Exatamente. É o único bocado de cenário que aqui temos, é o único objeto material de um espetáculo, ou seja, o resto da exposição é composto por
por estes verbetes, portanto são fotocópias ou é informação facsimilada, e nesta exposição em particular temos alguns vídeos e temos alguns folhetos, programas e livros e edições sobre a dança. Mas pronto, este meteorito, de certa forma, é uma metáfora para a própria exposição, de certa maneira, ou uma analogia para a própria exposição, ou seja, é tentar perceber de onde é que aterrou este fenómeno que se chama a nova dança e do qual fazemos parte e que nos formou a nós. As leituras são cronológicas, mas propomos ao mesmo tempo um conjunto de narrativas acronológicas, chamando a atenção para elas nestes 5 painéis e possibilitando às pessoas um percurso pela exposição através destas narrativas. Por exemplo, a questão do género, a questão de que a dança seria uma coisa de meninas, ou, por exemplo, a questão da ausência do colonial na vida do dia-a-dia, inclusive na dança em Portugal, mas também outras. Como podem ver, a exposição prolonga-se pelas paredes aqui do foyer do auditório, ocupando o piso do rés do chão e o piso do primeiro andar. Importa dizer que ela é feita de entradas textuais e de entradas iconográficas, de imagens fotográficas e de imagens em movimento, mas que todas estas entradas textuais, estes verbetes, como lhes chamamos, foram escritos a muitas mãos. Não só por uma pesquisa bibliográfica, que nós fizemos, como a Ana referiu, como uma espécie de estado da arte das várias narrativas que aqui se explanam, seja da história da dança internacional, seja da história da dança nacional, seja da história da pedagogia da dança em Portugal, como também convidámos toda uma série de pessoas a escreverem sobre aquilo que estudam dentro destas histórias possíveis, dentro destas narrativas possíveis, e assim preenchemos estas paredes com todas essas contribuições dessas muitas mãos que foram escrevendo estas diferentes entradas textuais e estes diferentes verbetes. O diagrama ocupa a tridimensionalidade deste espaço, ocupa aqui os recantos e a escada que nos levam lá acima, prolonga-se de 1900 até ao presente, ocupando cada parede com mais ou menos 1 a 2 décadas. E o que as pessoas podem expectar quando vierem aqui é, de facto, esta possibilidade de percorrer o tempo e esta extensão do século XX e do início do século XXI com o seu próprio corpo e relacionarem a sua história e a história da sua própria corporalidade com as muitas histórias das muitas corporalidades que aqui estão expressas, seja pela dança, seja pelos contextos sociais e económicos em que a dança pode acontecer e acontece como acontece, com corpos específicos, com corpos determinados por essa condição que nos é comum e partilhada e que todos os visitantes podem vir experienciar. Pois, penso que há outra coisa importante a ter em conta nesta longa cronologia, é como ela, de certa maneira, vai oferecer a ler os termos século XX, portanto, a ideia de século, a ideia de Portugal e a ideia de dança como não universais, não é? Portanto, como contestadas, fruto de discussões, de decisões políticas contextuais que é necessário compreender, ou seja, os modos como quem são os sujeitos de Portugal, ou a quem é que se entende como português, ou que tipo de corporalidade tem, ou quem são os sujeitos da dança, ou o que é um determinado tipo de dança, não é universal, não é? A dança não é uma linguagem universal por si. E é isto que esta atenção aos vários contextos, esta questão da cronologia comparada, eu penso que ajuda a compreender, ao mesmo tempo que se traça linhas de contaminação, de influência, de estudou com, trabalhou com, derivou de... Pronto, este trabalho gráfico que fizemos com o Marco Balesteros. Penso que esta edição tem também o condão de ter mais materiais de arquivo e mais haveria, com uma pesquisa mais profunda e que ao mesmo tempo nos provou que quando no início se a documentação parecia pouca, quanto mais se procura, mais se percebe que ela não é assim tão pouca, que ela está é pouco estudada. E que pesquisando se encontra mais coisas e com vários pontos de vista. E pronto, daí também as nossas 5 narrativas, como eu disse, uma delas é uma abordagem feminista ao feminino, à questão do género na dança, e
essa é uma reescrita e é importante como abordagem. Outra seria a questão do colonial pela sua ausência, até para sair sempre de uma narrativa da nação, não é? Da suposta dança portuguesa ou não dança portuguesa. Que quando se olha para um trabalho deste género se percebe que o nacional é desde logo uma construção feita transnacional. Sim, este dispositivo ele apresenta quase uma matéria sobre a qual é necessário construir discurso crítico, não é? É necessário construir diferentes interpretações e que essas interpretações olhem para a história de uma forma crítica e não meramente eventual. Não é? Não é uma história... Nós apresentamos uma história de eventos, mas através da sua relação tentamos abrir portas para que essa criticalidade ela possa ser omnipresente, ou que seja, através da relação que é feita entre os eventos, possa aparecer outro tipo de interação que funciona não apenas pela memória, não é, subjetiva de cada visitante que atravessa este espaço, mas também pela confrontação e pela relação. Acho que é não uma história de fatos inevitáveis que teriam sempre de acontecer assim, mas não como fruto de decisões, lutas, conflitos e que muitas vezes, colocados lado a lado, percebemos que às vezes quem aqui não ganha aparece mais à frente noutra formulação, ou seja, percebemos continuidades várias e não factos consumados inevitáveis. Há uma tentativa de complexificar essa suposta inevitabilidade da história, não é? Ao fim da história. Poderia ter sido de várias maneiras, essas várias maneiras estão connosco ainda e interessa-nos descobrir outras ainda.